Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que grande alegria nós estarmos reunidos mais uma vez para meditarmos juntos a palavra de Deus nesse dia tão especial para nós cristãos, que é o domingo, o dia do Senhor. Vivenciando esse tempo pascal e dentro desse mês tão especial que é o mês de maio, mês dedicado à Nossa Senhora, mês dedicado às mães. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração para que juntos nós possamos meditar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10, e nós vamos meditar a partir do versículo 1 que diz: Quem não entra pela porta do redil, onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada uma pelo nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, neste domingo, nós somos convidados a meditar, a refletir esse Evangelho a partir dessa imagem de Jesus como o bom pastor. Eu hoje, meditando esse Evangelho, me veio ao coração uma lembrança muito bonita. Quando eu tive a graça de alguns anos atrás, ir até a Terra Santa, quando a gente ia passando de ônibus de um lugar para outro, a nossa guia, que era uma judia, ela nos mostrou a figura muito bonita de um pastor com as suas ovelhas. Eu achei aquilo significativo, como que eu fotografei mentalmente o pastor na frente e as ovelhas todas atrás, seguindo o pastor. E ela, mesmo sendo judia, ela dizia: olha, lá no Evangelho, que vocês cristãos leem, acreditam, diz lá que Jesus é o bom pastor. Então hoje, quando eu estava meditando esse Evangelho, eu me lembrei dessa cena. E quando Jesus falou, naquele contexto em que ele vivia, que ele era o bom pastor, esse adjetivo faz toda a diferença. Por quê? Porque assim como existia os bons pastores, existia também os maus pastores, os mercenários. É muito interessante como Jesus ele tinha um respeito, uma sensibilidade quando ele ia falar para as pessoas. Jesus não iria usar termos muito difíceis, muito complicados para aquele povo simples. Então Jesus usava parábolas. Então ele falava da rede jogada no mar, ele falava do grão de mostarda, ele falava do fermento na massa e ele falava do pastor. Por quê? Porque era muito comum naquela época os pastores. Isso já vinha também de uma tradição bíblica. No Antigo Testamento a gente também encontra textos que fala sobre o pastoreio. Inclusive o Salmo que a gente conhece: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Jesus assume exatamente essa identidade de ser o bom pastor. E aqui eu queria que vocês pudessem entender um pouco, já que eu não tenho tanto tempo, um pouquinho do que era essa relação do pastor com a ovelha. Se o pastor fosse bom, o pastor ele tinha uma intimidade com as suas ovelhas. Por quê? Porque ele passava grande parte dos seus dias, grande parte da sua vida com as suas ovelhas. Então eles acabavam estabelecendo um elo de amizade, de intimidade com as ovelhas. Então cada ovelha tinha o seu nome, cada ovelha conhecia a voz, conhecia o cheiro do pastor. Então, quando o pastor tirava todas as ovelhas do redil, uma a uma, ele não fazia como a gente faz aqui no Nordeste, quem conhece os vaqueiros vão atrás, tangendo o gado. Lá não,
o pastor ia na frente e as ovelhas iam atrás, seguindo o pastor. Então, por isso que era tão fácil uma ovelha acabar se desgarrando, saindo, né, do rebanho e entrando por alguma vereda. E aí o pastor acabava nem percebendo, porque eram muitas vezes muitas. E depois ele iria perceber na volta, né, ele iria perceber que faltou alguma. Então o pastor era responsável de levar as ovelhas para tomar água, era responsável de levar as ovelhas para os pastos, e ele passava o dia inteiro ali com elas. Assim, ele sabia também que existia lugares que podia ter lobos. Os lobos vinham atacar as ovelhas. Se ele fosse um bom pastor, ele não iria fugir do lobo. Ele era capaz de arriscar a vida para que as suas ovelhas não morressem e não fossem devoradas pelos lobos. Então ele protegia as ovelhas com um cajado. E no final do dia, ele era responsável de reconduzir as ovelhas até o aprisco. E exatamente naquele momento ali, que ele ia colocando cada uma para dentro, ele ia vendo, né? Fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal, uma por uma. Se faltasse uma, o que ele fazia? Se ele fosse um bom pastor, lá em Lucas capítulo 15, o que ele diz? Capaz de deixar 99 ovelhas aqui e ir em busca de uma que se perdeu. Por quê? Porque a ovelha, gente, até o burro, o jumento, eu sou do interior, eu sei, o burro ele acaba, por instinto, ele acaba se acostumando a um determinado percurso. Então lembro bem, no interior, quando colocava as ancoretas de água, o burro, se ele fizesse muito aquele percurso, ele ia sozinho. A ovelha não. O gato, por exemplo, o gato é muito independente, né? Anda, vai aqui, vai ali, mas ele volta para casa. A ovelha não, gente. A ovelha é um animal tonto, desnorteado. Por isso que Jesus comparou a ovelha a nós, né? Porque às vezes a gente é meio tonto também. Então, a ovelha, quando ela se perdia, ela era muito vulnerável. Se ela caísse numa poça de lama, ela ficava tateando ali até morrer. Se ela se envolvesse num espinheiro, ela acabava berrando ali até morrer. Ela não tinha habilidade de se soltar, de tentar se soltar, não. Então ela sabia que ela não ia saber voltar para casa, que daqui a pouco qualquer fera podia vir devorar. E o pastor sabia disso. Por isso que Jesus, sendo o bom pastor, ele ia buscar. Ele vai buscar. Por quê? Porque ele sabe que nós somos vulneráveis, que nós somos limitados. Então nós precisamos do pastor, da voz do pastor, do cheiro do pastor. Então hoje nós somos convidados a refletir. Nós somos ovelhas, muitas vezes cabeça dura, tontas, queremos fazer tudo do nosso jeito, se desviar do rebanho, querer fazer do nosso jeito, mas a gente tem um bom pastor. Um pastor que nos ama, que cuida de nós, que zela por nós. Então não vamos querer sair desses braços do pastor, do cuidado do pastor. Porque o inimigo, ele é o lobo que tenta nos devorar constantemente. E a gente precisa permanecer no redil, a gente precisa permanecer no rebanho, a gente precisa permanecer nos braços do bom pastor. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem.